Graça e paz, igreja. É bom estar na casa do Senhor. Quarto dia da nossa conferência profética. Quinto culto seguido, representando o mês de abril, aleluia. Mas eu tenho convicção, falando debaixo da presença do Senhor, que a palavra que vai ser liberada nessa noite vai valer para o seu ano inteiro, aleluia. A gente está aqui num lugar e numa conferência profética. Uma conferência profética que faz esse lugar aqui se tornar diferente. Uma conferência profética que faz esse lugar se tornar um ambiente profético. Uma conferência profética que faz esse lugar se tornar um lugar do sobrenatural do Senhor, aleluia. E Deus, durante toda essa conferência profética, Ele quer liberar na minha e na tua vida uma direção. Ele quer liberar na minha e na tua vida algo sobrenatural. Ele quer desamarrar aquilo que está travando a tua vida de prosperar. Ele quer fazer com que não apenas você escute uma palavra e saia daqui renovado para voltar amanhã e novamente se renovar, mas para que seja algo duradouro na tua vida até Jesus voltar para buscar a sua igreja. Deus, Ele vai fazer algo diferente na minha e na tua vida, porque nós estamos num ambiente profético. E por estar num ambiente profético, você não pode sair daqui sem sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta que ela não pode ser uma pergunta para simplesmente fazer barulho na igreja, e nem para dizer porque o do lado disse a mesma coisa. Quem aqui está disposto a receber algo diferente nessa noite? Aleluia. Mas eu quero que você entenda que esse algo diferente não é da boca para fora, tem que ser algo que vem lá do teu interior, para mudar a tua história e o teu ano de 2026. Que essa noite fique marcado na minha e na tua história, que a gente lembre dela por anos e anos, e que foi lá na Avenida Utinga que Deus entregou uma palavra que vai perdurar durante toda a minha vida. Eu quero que você acompanhe comigo o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, do capítulo 5, e nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. Lucas 5, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: Aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, aleluia. Em outra tradução diz assim: Mestre, eu trabalhei a noite inteira, e nada eu peguei, mas sob a tua palavra, aleluia, eu lançarei a rede, aleluia. Esse texto, ele vem para trazer uma mensagem nessa conferência, que é quebrando as amarras que te impedem de prosperar. Deus nessa noite quer falar com a gente para que nós juntos tenhamos condições de quebrar, aleluia,
aquilo que tem feito nos impedido de prosperar. Nós estamos de novo num ambiente profético, numa conferência profética. E hoje Deus vai quebrar as amarras da tua vida, aleluia, que te impediam de prosperar, aleluia. E nessa noite, eu quero primeiramente alinhar o que é prosperidade para você. Porque na nossa humanidade, a gente pensa logo em dinheiro. Quando a gente fala de ser próspero, a gente fala de ser rico. Só que na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser próspero, ele não é o quanto você tem. É o quanto você é e faz alinhado com os propósitos do teu Deus. Ter é muito importante e glória a Deus por isso. Mas ser e fazer aquilo alinhado ao propósito do Senhor é ser uma pessoa próspera. Nem todo rico é próspero. E nem todo próspero é rico. Por isso que não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com alinhamento de propósito com o teu Senhor. E nessa noite, eu quero que você se prepare para poder ter tudo aquilo que te impedia de prosperar, como uma libertação para a sua vida nesse dia. Eu quero que você repita assim comigo: eu não sei o que vem. Como só 3 pessoas falaram, e tem mais, eu vou repetir. Eu não sei o que vem, mas se é de Deus, eu vou mudar a direção. Aleluia. Você pode orar comigo? Senhor Deus e Pai, Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, nesse 4º dia dessa conferência profética, Pai. Pai, no nome de Jesus eu oro nessa hora, a Tua palavra foi lida nesse altar, ó Pai. Pai, o Teu Espírito Santo já passeia no meio da Tua igreja, meu Senhor. Essa noite não será uma noite normal, é uma noite profética, uma noite sobrenatural, onde tudo aquilo que impedia a tua igreja de prosperar, vai ser quebrado agora no poder do nome de Jesus, ó Pai. Pai, abre o ouvido da tua igreja, Senhor, tira o desconforto nessa noite, Pai, para que todos estejam convictos de que tua palavra liberará algo grande e firme, que só o Senhor é capaz de fazer. Essa é a minha oração no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Imagina você e eu, nós trabalharmos a noite inteira e não colher absolutamente nada. Imagina você dar o seu melhor, você ter a melhor ferramenta, você ter o melhor estudo e o melhor recurso, você ter o maior esforço necessário, mas simplesmente não acontecer absolutamente nada. Imagina você chegar no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, e você falar assim: hoje eu vou dar o meu melhor. E no fim daquele ciclo, você percebe que você está extremamente cansado e nada aconteceu. Aleluia. Mas nada acontece até que Jesus entra no barco. Aleluia. E a palavra diz isso. Nada acontece até que a palavra do Senhor foi liberada naquele lugar. Nada acontece até que Pedro obedece à ordem de Jesus. E então veio a maior pesca da história da vida daquele homem. Ei, deixa eu te dizer, a partir do momento que você se esforçar, tiver a melhor ferramenta, entregar o teu melhor e colocar Jesus no teu caminho e liberar uma palavra vindo do céu para a tua vida e você obedecer, você será a pessoa mais próspera dessa terra, porque com palavra liberada vindo do céu, recurso, ferramenta e esforço, você prosperará na tua vida. Aleluia. A chave da prosperidade do céu é quando tem Jesus no centro da tua vida.
é quando tem palavra liberada e quando tem obediência estabelecida. Não adianta você querer ser próspero na sua vida se Jesus não está no centro dela. Não adianta você ser próspero na sua vida se você não obedece à palavra liberada por Ele. Não adianta você querer ser próspero na tua vida se você não tem discernimento daquilo que Jesus está falando a todo momento no seu ouvido. Não adianta você achar que você vai ser uma pessoa bem-sucedida. E quando eu falo isso, eu falo num contexto espiritual. Se você não tem Jesus como guia dos teus passos. Não adianta você achar que você é o melhor profissional da tua área em toda a região, quiçá no mundo. Isso não é nada. O que vai fazer você prosperar é o quanto Deus está no teu negócio e nas mãos que você carrega o teu talento. Eu quero que você nessa noite entenda de uma vez por todas que nós viemos aqui hoje para quebrar amarras. Nós viemos aqui hoje para quebrar cadeias que te impediam de prosperar. Porque a partir dessa palavra, no dia de hoje, o teu direcionamento é de prosperidade, aleluia. A prosperidade vai ser tão abundante no teu lar, no teu ministério, na tua casa, no teu trabalho, que você não vai ter nem condições de contar o quanto Deus fez na tua vida. Aleluia. Quebrando amarras. Quebrar amarra é algo muito forte. Aqui eu não estou falando de resolver um probleminha e seguir a vida. Eu estou falando de quebrar aquilo que te impede de seguir. É uma amarra que te prende num lugar que você não consegue sair dele, mesmo fisicamente saindo. A gente vai para lá, a gente vai para cá, a gente vai para casa, para o trabalho, para a igreja, mas para muita gente tem uma amarra que parece que você não sai do lugar. E aqui a gente está num ambiente sobrenatural, profético, espiritual. E essa amarra, ela começa de dentro para fora. E a amarra que a gente vai quebrar, ela é invisível. Para que quando nós quebrarmos essa amarra invisível, o visível, o natural, vai começar a fluir, a fluir, a fluir. Porque tem algo que impede a gente de seguir. Mas a gente não está vendo isso. Nessa noite, aleluia, é uma noite onde a história da tua parentela começa a mudar. É uma noite onde tudo aquilo que impedia de você prosperar quebra agora. É uma noite onde maldição hereditária está caindo por terra no nome de Jesus. É uma noite onde feitiço, macumbaria, trabalho contra a tua vida está sendo desfeito agora, no nome de Jesus e no poder dessa palavra. É uma noite onde você, através da tua vida, você está quebrando o ciclo de escassez. Você está quebrando o ciclo de escassez, aleluia. Você não terá mais escassez na tua vida. A sua parentela viverá o sobrenatural, porque no dia 14 de janeiro de 2026, você quebrou uma amarra que impedia a sua vida e a vida da tua família de prosperar. Se você acredita nisso, dá um glória a Deus aí, igreja. Aleluia, aleluia. Você veio para essa terra para mudar a história da tua família. Você veio para essa terra para quebrar qualquer laço do diabo. Porque Jesus disse que debaixo de uma oração, você tem o poder no nome dele, de expulsar demônio, de curar, de libertar. E é essa ousadia que vai fazer você quebrar as amarras que te impediam de prosperar. Pedro estava naquele lugar, aleluia,
no limite da sua frustração. Pedro estava naquele lugar, cansado fisicamente e emocionalmente, porque aquele homem, na sua naturalidade, ele trabalhou com excelência, ele entregou o melhor que ele tinha naquele lugar, mas ele não teve resultado. E quando a Bíblia vai dizer que eles lavavam a rede, aqui tem uma simbologia de encerramento de ciclo. Lavar a rede para aqueles homens ali naquele lugar era assim: eu me esforcei tanto, mas eu não consegui absolutamente nada. E eu conjecturo aqui, pensando que eles estão ali lavando aquela rede e dizendo assim: como eu fui incompetente. Aí o impostor começa a bater, aquilo que vem na mente começa a atrapalhar, porque ele não pegou nada, e tem que sustentar a família, e está cansado para poder voltar para casa de novo, e nada aconteceu. Mas é aí que Jesus entra. Jesus escolheu o momento certo. Ele escolheu aquele barco, ele escolheu aquele homem para liberar um grande milagre na vida dele. Um milagre que quebraria as amarras da limitação daquele homem, porque naquele lugar ele estava encerrando um ciclo de lavar a rede para falar assim: eu estou lavando porque eu não peguei nada. Ele estava no fundo do poço, numa limitação extremamente frustrada, mas é aí que Jesus entra, aleluia. É aí que Jesus entra para quebrar aquilo que nos impedia de prosperar. É aí que Jesus entra para quebrar a amarra da limitação na minha e na tua vida. Pedro estava prestes a desistir, mas foi nesse momento que a prosperidade chegou. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja, e eu sei que essa palavra tem endereço. Não desiste não. Não desiste não. Oh, aleluia, não desiste não. Porque tem um Deus lá de cima que está olhando a tua causa. Se você pensa em pegar a tua rede e começar a lavar, ei, não desiste não. Porque hoje é dia de quebrar a amarra. Hoje é dia de Jesus entrar no barco. Hoje é dia de Jesus te entregar uma palavra para você dar mais um passo e jogar a tua rede. Ei, não desiste não. Porque hoje é um dia diferente, é um dia sobrenatural, é um dia profético, aleluia. Essa palavra tinha endereço para aquele homem. E a palavra desse dia 14 de janeiro tem endereço para o coração de alguém nessa igreja. Tem gente cansada, tem gente frustrada, tem gente que se acha limitada, achando que não dá mais. Mas o meu Deus, Ele tem o poder de, num piscar de olhos, mudar toda a situação. E nessa noite Ele já começou a agir, aleluia. Deus já está agindo nesse lugar, igreja. Tem gente que entrou cansada e já está começando a ser quebrado isso agora. Tem gente que entrou com frustração e está caindo agora, aleluia. Porque não é para desistir, não é para desistir, não é para abandonar a rede. Porque você é capaz. Deus te deu talento, Deus te deu dom, Deus te deu direção para você seguir adiante. Porque o mesmo Deus que fez com Pedro faz com você nessa noite, em nome de Jesus. Você disse que está disposto a mudar, sim ou não? Então eu quero te trazer algumas aplicações para a nossa vida. E essas aplicações, elas têm que fazer parte de todos os segundos da minha e da tua vida, quando a gente decidiu quebrar as amarras que impediam a gente de prosperar. Então sempre que você se auto-sabotar, o impostor começar a falar no teu ouvido,
você vai falar assim: eu tenho uma palavra que foi liberada no altar de uma igreja que nasceu no coração de Deus, e eu não permito em nenhum momento da minha vida que Satanás tome conta dela, porque eu tenho uma palavra liberada do céu para eu prosperar e a minha família. Primeiro ponto: você pode estar no lugar certo, com os recursos certos, e ainda assim não prosperar. Isso é uma verdade absoluta. Olha o contexto de Pedro. Pedro estava no mar da Galileia ali, conhecido pela abundância de peixe. Então ele estava no lugar certo. Se ele fosse para pegar peixe, ele não ia pegar no Mar Morto. Ele estava no mar da Galileia, lugar de abundância de peixe. Ele tinha rede, ele tinha barco, ele tinha competência, experiência para fazer aquilo ali, naquele ofício. E ele tinha esforço, porque ficar a noite inteira ali para pescar, a pessoa tem que ser esforçada. Mas naquele momento, ele não tinha o favor de Deus. E quando eu falo isso, eu quero que você comece a aplicar para a tua vida. A prosperidade, igreja, e a prosperidade verdadeira, ela não é só fruto do meu e do teu esforço. A prosperidade verdadeira, ela é fruto de uma palavra liberada por Deus no momento certo e no lugar certo. Quando a gente une isso com a experiência, com a ferramenta, com o estudo, seja lá o que for, são os ingredientes necessários para que a gente prospere cada vez mais. Salmo 127:1 vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham o que edifica. E isso tem total relação com esse contexto aqui. Porque quando Pedro começa a edificar a casa dele ali naquele contexto, ele colocou todo o esforço necessário para poder seguir. Mas se o Senhor não edificar com ele, em vão ele trabalha. Então, em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as horas que eu e você estivermos edificando a nossa casa, e a nossa casa aqui leia-se o trabalho, a família, o estudo, o ministério, Deus precisa estar edificando essa casa com você. Você não vai conseguir resolver os problemas com a força do teu braço, porque quem vai edificar a tua casa junto contigo é o teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque você pode estar no lugar certo, na hora certa, mas se não tiver Deus, vira um cenário de frustração. E Pedro ficou frustrado lavando a rede naquele final de noite. Pedro estava no lugar de bênção, tinha peixe naquele lugar, mas ele precisava de instrução do céu. Isso, irmãos, significa que a melhor instrução para que a gente prospere, ela vem do alto. O teu conhecimento é importante, o meu é importante, o teu estudo também é excepcional, mas sem a direção do céu, a gente não se torna uma pessoa próspera. Porque aqui prosperidade não é dinheiro. Tem rico que não é próspero e tem próspero que não é rico, do ponto de vista financeiro. Como é que a gente entende de uma vez por todas que quando a gente está no lugar certo, no momento certo, com a palavra de Deus sendo liberada para a nossa vida, não tem como falhar. Ei, dê mais ouvidos ao Espírito de Deus. Comece a interpretar cada vez mais a maturidade que Ele já está colocando no teu coração. Ei, não adianta se você tem 1 mês, ou 15 anos, ou 30 anos de crente. Comece a ter a sensibilidade para ouvir as palavras liberadas. E essa pregação é uma palavra liberada para a vida de alguém aqui. E a de ontem foi para alguém, e a de amanhã será. O louvor libera a palavra, a oração libera a palavra. Em todos os momentos onde tem Deus presente, tem palavra liberada.
Aleluia. Você pode estar num excelente casamento, mas sem prosperidade emocional, porque falta discernimento espiritual. Você pode estar no melhor cargo, na melhor empresa, com o melhor salário. Se Deus não estiver presente na tua vida, você se sente uma pessoa frustrada. Eu conheço executivos que trocam hoje um salário 50% menor para ter uma vida com mais paz. Eu conheço pessoas que abandonam empregos, ótimos empregos, porque não aguentam mais a pressão. Então, onde você colocar o teu pé, no teu trabalho, na tua empresa, fala assim: Deus, o meu solo é o Senhor. Se você chegou lá no trabalho onde você é empregado, você fala assim: a partir de agora, eu botei o meu pé aqui. Deus já está preparando esse ambiente para que ele seja extraordinário, aleluia. Quando você abrir a porta da tua empresa amanhã, você vai falar assim: eu vou ser o melhor empreendedor. E além disso, quem entrar aqui vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Quando a gente tem esse alinhamento, a gente se torna próspero. Porque a prosperidade não é o dinheiro bancário que você tem. Deixa ele quebrar a amarra junto contigo. Porque você é agora, a partir desse dia, é um novo homem, uma nova mulher. Porque você está mudando a história da tua vida, aleluia. O que estava vazio vai transbordar. O que era frustração na tua vida, escuta isso, vai virar testemunho. O que te frustrava vai fazer você testemunhar. Você tem noção do que é isso? Aquilo que hoje te aflige, te faz você chorar, faz você entrar em alguns momentos em quadros depressivos, vai ser um motivo do teu testemunho. O que você achava que era uma simples rotina, vou pescar, se pegar, pegou, se não pegar, vai virar milagre. Aquilo que era até então natural na tua vida, vai virar sobrenatural. Segundo ponto, existem amarras invisíveis que travam a gente de prosperar. Existem amarras invisíveis que impedem a gente de prosperar. Coloca Lucas 5:2, por favor. Olha o que aconteceu aqui. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Antes de Jesus encher a rede daqueles homens, ele precisava tratar algo com Pedro. O texto diz, lavando as redes, no 2. E isso, como eu falei, ele é muito revelador. Aqui é que começam as amarras invisíveis que a gente tem na nossa vida, que nos impede de prosperar. A gente tem uma amarra mental. A gente tem uma amarra emocional. E a gente tem uma amarra espiritual. Essas 3 amarras, elas têm totais condições de nos impedir de prosperar e até de nos matar fisicamente. Amarra mental. Amarra mental faz a gente ser uma pessoa cheia de crença limitante. Tem tanta gente com tanta crença limitante. E eu já conjecturo nesse texto, Pedro deve ter pensado assim: eu já tentei tanto. Isso é crença limitante. Quem aqui nunca eu não consigo, não dá, não tenho capacidade, eu já tentei. Isso é crença limitante. Eu falo para minha filha, às vezes, papai, eu não consigo. Eu falo assim: você não vai falar mais isso, que você não consegue. Você está travando a tua mente. Isso é crença limitante, gente. Não pode.
palavra tem poder. Mas você vai falar que não sabe, que não consegue, que não pode. Não trava a tua mente. E Pedro ali estava, eu já tentei. Não é mais o horário não, já deu o dia. Isso não funciona. Não dá. Eu sei muito mais que pesca do que ele. Crença limitante, ego inflado. A mente é o primeiro lugar, escuta isso. A mente é o primeiro lugar onde o inimigo tenta amarrar. Em tudo. Em tudo. Tudo ele quer ir para a mente. Que a mente destrói uma vida física, espiritual, emocional. Uma mente desequilibrada leva a gente para o fundo do poço. A maior prisão que a gente tem para prosperar não é externa, ela é mental. Por isso que essa crença ela é tão importante, ela tem que impedir, ela tem que destravar a gente de prosperar. A gente tem que entender que isso não nos limita mais. Limitava até antes de começar essa palavra, não limita mais. A minha e a tua mente não vai nos impedir de prosperar. Crença limitante, palavra de bloqueio não vai sair mais da minha e da tua boca. Em nome de Jesus. Você pode dar um amém por isso? A boca é sua, a palavra é tua e não sai crença limitante dela. Dizer que não consigo e dizer que eu vou me esforçar, sai com as mesmas intensidades. Então você vai falar assim, eu vou me esforçar, porque eu vou conseguir. Aleluia. Por muitas vezes a gente se sente incapaz mesmo. Sente incapaz, desengajado, até sem criatividade para sair do problema. Mas antes de Deus mudar a colheita na minha e na tua vida, Ele está começando a mudar a mente de gente aqui. Porque para Ele mudar a colheita, Ele precisa trabalhar dentro de nós. E essas crenças vão caindo, vão caindo, vão caindo. Deus tem promessa grande para a tua vida, meu irmão. Mas quando tem mente pequena, a promessa não cresce. Mas a partir de hoje, a tua mente está expandindo para poder suportar o tamanho da bênção que tem para você. A tua promessa já liberada do céu é grande. Daniel esperou dias para poder receber, porque estava tendo guerra espiritual. E a guerra espiritual pode ser bloqueio de mente nessa noite. Mas está sendo quebrado agora no poder da palavra que é no nome de Jesus. A tua mente está expandindo, aleluia, para o tamanho da promessa que Deus tem para a tua história. Amarra emocional. Feridas não cicatrizadas. Isso também é muito, hoje em dia, muito mais. Amarra emocional, aleluia. Pedro naquele lugar ali, ele devia estar assim, frustrado. Isso mexe com o emocional. Cansado físico e emocionalmente. E eu conjecturo de que provavelmente ele estava com uma sensação de incompetência. Faço isso todo dia e não fiz hoje nada. E feridas não curadas, elas distorcem o filtro que a gente tem da nossa vida. Ferida que a gente não tratou, a gente gera um filtro distorcido, e eu vou te explicar por quê. Às vezes a gente passa a ouvir a voz de Deus, mas com medo. Às vezes a gente passa a obedecer, mas desconfiado. Às vezes a gente passa até a tentar, mas sem esperança. Isso é ferida que não foi fechada. Quando a gente fala das coisas de Deus, se você está fazendo, tem que fazer com toda a intensidade, sem desconfiar de nada. Se você começou um negócio, se você obedeceu a Deus, por que que você vai desconfiar de Deus? Amarras emocionais. Amarras emocionais que chega na mente, que chega no corpo, que adoece, que mata.
impostor batendo, frustração toda hora, e a prosperidade não vem, e o cansaço bate. Isso te impedia de prosperar. Porque nessa noite, aleluia, Deus está trabalhando no teu emocional, aleluia. Nessa noite Deus está curando feridas aqui, e Ele está fechando cicatrizes, ao ponto de nem a cicatriz mais você conseguir pegar e olhar, porque é algo que te incomoda, que dói, que te aflige, que te deixa cabisbaixo, que te limita. Mas hoje isso está sendo encerrado no poder do nome de Jesus. Porque enquanto você está sentindo dor, Deus não consegue prosperar na plenitude, nem a fé opera. Porque tem dor, está tomando o teu tempo. O teu tempo tem que ser para olhar para o céu e não para uma dor do passado. Feridas não fechadas. Quando se tem o coração ferido, a gente até obedece, mas fica nessa de desconfiar e não acreditar. Porque sabe assim, eu já vi isso acontecer comigo. Eu já coloquei a minha mão ali e não deu certo. Ei, irmão, está quebrado hoje. Está quebrado agora. Se Deus falou para você colocar a mão, você coloca. Se Deus falou para você abrir CNPJ, vai abrir. Se Deus falou para você ir para outro lugar, vai para outro lugar. Muda de emprego. Se você mandou você fazer curso de músico para cantar, canta. Se prepara. Se você tem um chamado ministerial para pregar, vai estudar. Mas não se frustra não com o passado, porque o passado só tem que existir na tua vida para você lembrar de onde Deus te tirou. Provérbios 4, 23, coloca para mim na tela. De tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração. É aqui que a gente sente a amarra emocional bater com força. É aqui que dói. É aqui que você sente que não vai dar mais. Mas Deus está mandando você guardar o teu coração. E Deus não vai permitir que você tenha um coração entristecido. Porque Ele te trouxe aqui nessa noite para você entender que Ele está curando a ferida que estava em você. Amarras espirituais, desobediência e incredulidade. Dizem que precisa ser mais crente, sabe, ser mais ousado. Isaías 1:19, coloca para mim. Olha o que diz: se quiseres me ouvir, ou se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Eu não pedi não, mas bota no 1, para dar um pouco de contexto. Aqui o Senhor estava questionando a forma com que o povo cultuava Ele, nesse contexto aqui. E olha o que Ele diz. Visão de Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Ezequias, rei de Judá. Desculpa, volta no 18, é no 18. Isso. O Senhor diz assim: venham, pois, e vamos discutir a questão do culto ali que não estava legal. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate. Escarlate é uma cor bem forte, e nesse contexto significava pecado. Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. E aí vem o próximo: se estiverem dispostos a me ouvir, vocês comerão o melhor dessa terra. Ei, meu irmão e minha irmã, toda obediência destrava uma amarra invisível. Se você estiver disposto a ouvir a voz do Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra. E comer o melhor dessa terra significa ser próspero, significa estar na direção que Deus nos deu. Ei, nós temos algo para viver na presença dEle. Que nós tenhamos mais sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, porque a palavra dEle diz: se nós ouvirmos Ele,
nós comeremos o melhor dessa terra, nós seremos prósperos na presença de Deus, aleluia, e nunca mais dependeremos de homem dessa terra, porque nós temos um Deus que nos sustenta, aleluia. Para a gente ir para o final, aleluia, a chave de tudo é a obediência. Não existe prosperidade sem obediência. Pedro teve que obedecer por várias vezes para ser próspero. Coloca o versículo 6 de Lucas 5. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Pedro obedeceu. E o que veio em seguida não foi algo assim, ok, pesquei. Foi algo sobrenatural. Foi algo que transbordou, que não tinha condições de segurar a quantidade de peixe. A rede começou a rasgar, o barco queria afundar, foi necessário pedir ajuda, e o versículo 7 fala que ele teve que chamar os barcos vizinhos para ajudar, porque a abundância do milagre, da prosperidade era tanta, porque ele decidiu obedecer a palavra liberada que veio da boca de Deus, aleluia. Prosperidade, meu irmão e minha irmã, nunca será egoísta, ela vai expandir, ela é expansiva. Prosperidade não é só para você, prosperidade é para quem respira o mesmo ar que você. Prosperidade vai além da tua necessidade, é um transbordo espiritual, sobrenatural na tua vida, porque isso é uma verdadeira prosperidade, porque isso vem de Deus. Deus em nenhum momento da história tem medida de escassez. Então a prosperidade que Ele vai colocar na tua vida é prosperidade de transbordo. Em nenhum momento você vai chegar e vai falar assim, está faltando na minha vida, não. Você vai falar, está sobrando na minha vida. Porque aquilo que impedia a minha vida de prosperar foi quebrado no poder do nome de Jesus. Porque a minha mente não vai me travar, a minha emoção não vai me segurar, e o meu espírito se conectará com o Espírito de Deus, e isso me fez entender que eu sou próspero, aleluia. E eu comecei a entender de uma vez por todas, que eu preciso obedecer. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai ser tão generoso com a tua vida, mas Ele vai ser tão generoso com a tua história, que a tua prosperidade vai fazer cumprir o teu propósito, ajudar o teu vizinho, sustentar o reino de Deus, e ainda sobrar na tua mesa, aleluia. Eu vou repetir, você vai cumprir o teu propósito, você vai ajudar pessoas, você vai sustentar o reino de Deus, e ainda vai sobrar na tua mesa, aleluia. O milagre, ele é pessoal, mas o impacto dele na tua vida, ele é coletivo. As pessoas vão sentir o quanto Deus é generoso na tua vida, aleluia. Você não vai só encher um barco, você vai encher uma vida inteira, para que nunca falte nada na tua história. Se coloque de pé, igreja. Aleluia. Você, a partir de hoje, mudou a história da tua descendência. Você, a partir de hoje, isso é um ambiente profético, aleluia. Recebe isso. Toda maldição foi quebrada, quem te impedia de prosperar. Quando você sair daqui nessa noite, transformado, renovado, restaurado, nenhuma crença limitante vai te travar. Você vai sair daqui hoje com o teu emocional restaurado, e a ferida que estava doendo aí, que faz você derramar lágrimas do teu rosto, vai fazer sair agora lágrimas de alegria, de agradecimento, lágrimas de generosidade na presença de Jesus, aleluia. O céu quebra hoje aquilo que te travava. Você não vai ter mais medo de lançar a rede de novo. Você não vai mais ter trauma de colocar uma tentativa a mais. A dúvida que vinha na tua cabeça foi quebrada agora.
E a paralisia que fez você ficar cansado saiu da tua vida nessa noite. Deus está te dando direção, igreja. Deus está te dando estratégia, igreja. Deus está dando reposicionamento. Deus está dando um novo modelo. Deus está dando um novo significado. Deus está dando uma nova história, instrução nova. É um romper sobrenatural, aleluia. Deus está trazendo um tempo de colheita para a comunidade cristã, novidade de vida. Isso significa tempo de colheita para mim e para a tua vida, porque quando nós prosperarmos, cumpriremos o propósito, juntaremos pessoas e sustentaremos o reino dele. Eu quero que você feche os teus olhos e ore comigo nessa hora. Senhor, aqui está o teu povo, Pai. Pai, alguns cansados, Senhor. Pai, alguns com as redes já guardadas, ó Pai. Alguns com corações cansados nessa hora, Senhor. Mas também tem almas famintas nessa noite aqui, Pai. Pai querido, tem almas aqui e ouvidos querendo te ouvir, ó Pai. Vidas dispostas a mudar, Senhor, para viver o teu sobrenatural, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, quebramos nessa noite todas as amarras que nos impediam de prosperar. Amarras de mente que diziam eu não consigo. Amarras de emoções que nasceram e ficaram conosco. Amarras espirituais que paralisavam a obediência em Ti, Senhor. Que cada rede nessa noite seja restaurada. Que cada barco nessa noite se encha, meu Deus. Que Teu Espírito Santo nessa noite, passeando nessa igreja, gere um mover novo, fresco e agradável, Pai. Nós não aceitamos a partir de hoje viver mais abaixo da promessa que tem preparado para a vida da igreja. Senhor, hoje nós declaramos com a nossa oração, Pai, que nós vamos lançar a nossa rede debaixo de uma palavra liberada nessa igreja, e que nada será igual como era antes, porque agora nós temos uma palavra que veio do Teu céu, Pai. Que esta conferência profética, meu Senhor, marque o início de uma nova história para nossa parentela. Que marque uma história de colheita, um tempo de rompimento, um tempo do sobrenatural, um tempo diferente. E eu quero que você agora, num ato profético, que você, debaixo da autoridade que há no nome de Jesus, você vai abraçar essa pessoa do teu lado agora e vai transferir a prosperidade que Deus colocou na tua vida para a vida dela. Porque a gente está aqui num ambiente diferente, num ambiente sobrenatural, num ambiente que a gente vai mudar a história, aleluia. Hoje mudou a nossa vida, maldição hereditária caiu, crença limitante foi embora, e nós transferimos prosperidade para o irmão do lado, porque Deus colocou na nossa vida. Se você crê nessa palavra, dá um glória a Deus e aplauda o Senhor aí, aleluia.